Olá, estamos em mais um episódio do podcast Mesa de Decisão. É um talk show de negócios feito por pessoas e hoje eu trago alguém muito especial. É uma pessoa versátil, é uma pessoa focada, disciplinada, tem muito o que trazer de informação, conhecimento e inclusive de experiência, porque toda vez que a gente conversa eu sempre saio com uma lição. Então nada mais, nada menos, e ó, pegue papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que ele vai deixar alguma dica para você. Nada mais, nada menos do que Renan Brandi, da Marca Contábil e Conte Commerce, certo? Certo, obrigado, professora. Mais uma vez, estou esperando essa pessoa, você que falou, chegar. Cadê ela? Cadê ela? Estava esperando, falei, vai vir mais alguém comigo? Quem que vai ser entrevistado aqui? Não, mas obrigado, agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar ao teu lado, é sempre também uma oportunidade de aprender um pouquinho. E vamos ver o que vai sair daqui hoje, né? Obrigada, meu querido. Gente, deixa eu só explicar o professora. Ah, tem isso. É verdade, é verdade. O Renan. Vai vir professora e senhora. E a senhora, Não. ela acaba se ofendendo. Não é o objetivo, é só uma parte educada minha. Senhora não, né, gente? Não dá. Mas o professor, é porque quase eu fui sua professora, né, Renan? É, na verdade, tu era professora da FGV, né? Sim. Eu estava estudando lá e foi na época, acho que se me falha a memória, a Irene. Foi Irene Prachedes. Isso, ela que... Eu estava procurando alguém, falei, eu tenho um problema na empresa que eu não consigo resolver, eu preciso de alguém que consiga resolver isso. Aí ela falou, vou te recomendar a professora Lara, ela é fera nisso, com certeza ela vai conseguir te ajudar. E aí foi daí que a gente se conheceu, né? Foi o primeiro contato ali. O primeiro contato foi no café do Shopping Praia Mar. Nossa, Aquele que atravessa a pontezinha. Sim. Foi a primeira vez que a gente fez a nossa primeira reunião, foi lá. Eu não lembro disso, mas eu lembro da indicação da Irene. E assim, foi uma indicação, foi um presente, né, Renan? Foi bom, foi uma boa indicação, de verdade. Por toda a sua família, que você sabe que eu sou muito grata. Enfim. Vamos fazer 7 anos já. Já? 2019, foi o final de 2019. Nossa, Renan, quanto tempo! Mas assim, você tem muito a contribuir aqui com o nosso podcast, da mesma forma como você contribui, inclusive, com as estratégias da oficina de gestão, né, que é a minha empresa, porque muitas vezes eu penso em alguma coisa, a gente troca muita ideia, né, Renan? Um mentorando o outro, e é claro, eu me inspiro muito na sua forma de ser, né, sobre a diretriz da sua vida, o que você tomou como decisão, mas eu não quero falar de você, eu quero ouvir você falar de você. Quem é Renan Brandi? Vamos lá. Eu acabo já tendo essa história meio que de core salteado, eu gosto de falar, minha vida eu acho fácil de dizer, mas aos poucos eu vou lembrando de outras histórias, eu acabo curtindo bastante a vida, eu gosto de aproveitar o que a vida tem de melhor, e o ofício é uma dessas coisas, a diversão é uma dessas coisas, a família é uma dessas coisas, saber sempre viver nesse eterno equilíbrio, né? Que empreender também é isso, é ficar ali equilibrando o prato, uma hora dá um problema aqui, quando você acha que está tudo bem, aí surge um pepino do outro lado e você fica nesse eterno vai e vem, que é o vai e vem do empresariar. Essa rotina do empresariar, ela reflete na vida. Então, eu gosto de fazer da minha vida e do meu empresariar essa aventura de altos e baixos, onde eu consigo conviver com isso de uma forma leve e tranquila. É difícil eu estourar, é difícil eu viver... Eu convivo na pressão, eu aprendi a viver dessa forma, acho que muito por conta do exército, né? O que a gente aprende dentro da caserna não é nem perto do que a gente vive aqui fora, né? De fato são 2 mundos, eu servi no exército por 8 anos. Vou começar então introduzindo, né? Do começo. O que a gente aprende lá não é o que acontece aqui, me conte. É porque assim, ali são 2 mundos, né? Eu servi por 8 anos, eu sou primeiro tenente da reserva, já fui em diversas missões, já participei de diversas missões e já realizei diversos treinamentos. A imagem que a gente tem do exército aqui fora não é o que acontece lá dentro. Essa visão que a gente tem é uma visão muito deturbada, né? Quando você está dentro da caserna, e quem estiver me ouvindo e já serviu vai concordar comigo, porque de fato lá dentro é assim. Primeiro a gente tem que ter em mente que a administração ela surge da administração militar. Então toda a base que a gente tem de conhecimento técnico e empresarial no mundo é oriundo do Exército, né, das Forças Armadas. Então lá a gente tem o néctar de tudo isso. Só que empregado de uma forma mais agressiva do que a gente pode fazer aqui fora.
né? Então por isso que eu falo que são dois mundos. A bolha militar e a gente chama lá fora, lá dentro de a bolha paisana, né? Então quem não é militar é paisano, é civil. E você aprende lá que as coisas elas são executáveis. Tudo dá para ser feito. É que a gente se agarra em desculpas, né? Em, eu não consigo, eu tenho problema, eu tô numa fase ruim. Cara, fase ruim tu vai ter todo dia, problema tu vai ter todo dia. É que lá é sim senhor e não senhor. Então... Não tem escolha. Não tem, tipo, não importa o teu problema, ninguém tá lá para ouvir o teu choro. A gente tinha um major uma vez, eu estava numa reunião e ele falou isso para um outro militar, né? Ele falou assim, militar, a União não me paga para ouvir o teu choro. Uau. Então, assim, só executa, né? E de fato é verdade. E aí você aprende um pouco desses artifícios que o militarismo traz e que você consegue empregar na vida normal aqui com uma maneira muito mais leve. Eu falo que lá a gente vivia sob pressão, quando você está em treinamento para uma missão real, tudo pode acontecer, então você se prepara para tudo, né? Teve uma operação que a gente fez, eu ainda era aluno, então estava na fase de treinamento, e a gente chegou para embarcar na viatura e foi dar partida e não deu partida. Aí o instrutor falou assim, Elo, por que não está dando partida? Aí, não sei, tenente, por que não está dando partida? Não sei, pedi uma viatura, veio uma viatura, pediram combustível? Não pedi combustível. Então vocês vão a pé. Tem que pedir o combustível. Então, assim, isso tem... você aprende a conviver com isso no exército, que assim, cara, tudo você tem que ser programado. Não dá para você deduzir que o outro lado vai compreender, né? Explica como se você estivesse explicando para uma criança, que assim um adulto vai conseguir compreender. E te falar que hoje em dia tá difícil, né? Porque às vezes você está explicando para um adulto de uma forma infantil, só que ele é mais infantil do que a tua explicação. Então a gente tem esse porém também hoje no nosso dia a dia de empresariar, né? Então você tem essas situações no exército que te preparam para qualquer coisa. Então você fala, pô, vou para uma missão, tem que pedir viatura, tem que pedir combustível, faz o cheque da viatura antes, verifica se ela está em condições. Por que eu levo isso para minha vida? Vou viajar? Abasteça o carro na noite anterior. Não posterga as coisas que você pode fazer naquela hora para o dia seguinte. Não senta em cima do papel. Resolve o problema, né? Eles não podem ficar na gaveta. Então, quando você começa a pensar dessa forma, as coisas se desenrolam, porque você está executando, né? Você para de usar desculpa para realizar as coisas. E por quanto tempo você ficou nisso? No Exército eu servi por 8 anos. 8 anos? 8 anos. Eu entrei com 18 anos. É bastante tempo. Com 21 anos eu já estava... Com 22 anos eu era casado, já tinha praticamente construído minha casa, era comandante de pelotão. Então eu tive um amadurecimento muito cedo, né? Assim, hoje, 22 anos, a molecada mora com os pais ainda e, assim, sem muita previsão do que vai ser na vida, né? Já morava em outra cidade, eu saí de casa com 19 anos. Eu entrei no Exército com 18, aí você faz um ano de... Aqui em Santos a gente chama de IPOR, você faz um ano de... É uma preparação, né, para ver se você vai ser oficial ou não. Aí os 3, 4 primeiros colocados é um ano de treinamento com avaliação. Então tem a parte de internato, onde você dorme lá dentro. Tem campos, que são as operações mais simuladas da realidade. Aí tem a parte de treinamento físico, tem os testes, tem tudo. E durante esse um ano você está competindo com 20 pessoas. E é uma competição diária, tudo é avaliado. No final desse um ano, os 3 primeiros colocados podem ser chamados para se tornar oficial. O restante vai para casa, acabou. Aí você pega depois, você passa mais 3 meses com esses mesmos 3, 4 de Campinas e esses mesmos 3, 4 de São Paulo. Aí tem mais 3 meses de formação e desses 12, às vezes 15 que vão, cortam 5, 10 que a gente fala vão para a tropa. Aí de novo, aí você já vai como segundo tenente e a cada ano você renova o contrato, podendo renovar até 8 anos. E aí nessa eu fiquei até o último ano, acho que da minha turma ficou até o final eu e mais 3. É um processo difícil, né? No Exército você tem um certo conflito entre quem é temporário e quem é oficial de carreira. Assim como tem, por exemplo, na Petrobras, quem é concursado e quem não é, né? As grandes empresas acabam tendo essa conduta. Então, tem o seu certo preconceito, mas se você sabe levar,
tá tudo bem. A verdade é essa, assim, tem que ser político, às vezes. E isso também traz de aprendizado para cá, né? O exército, ele me trouxe muita disciplina. Eu não era um... Até teve uma palestra que você deu lá na marca, e eu, numa das oportunidades, perguntaram o pessoal de 19 e 20 anos, né, que tá difícil contratar, e eu até comentei, eu falei, cara, né, pros teus pais, há 30 anos atrás, talvez você fosse o menino meio idiota de 19 e 20 anos que você tá julgando agora, né? E com 16, 17 anos eu era, assim, não era um exemplo de cidadão que eu digo de disciplina, de conduta. Eu era um jovem normal, de 16, 17 anos. Ia pra balada, ia pra escola, ia pra praia, mas não tinha uma visão do que eu quero ser, o que eu não quero. E o exército, ele me direcionou muito bem. Acho que foi o melhor ponto de partida que eu podia ter buscado. Então você traz o comportamento disciplinar, que não seria diferente, né? Mesmo porque a disciplina... É base, é pilar do exército. Não tem como. Porque nem tudo você quer fazer, mas tem que fazer, Sim. né? Agora, é um exercício de autoconhecimento, hein, Renan? Porque quando você está ali com autossuperação todo o tempo, tendo que se provar, engolindo choro, Sim. né? E eu imagino que você deve ter repensado muita coisa. Como é que foi? Ai, Lara, eu sempre fui assim, meio... Eu brinco que eu sou mais como a água, assim, eu não fico dando murro em ponta de faca, não. Eu vou tentando contornar e vou levando a situação pra frente. A ideia sempre é sair... Às vezes não dá pra ganhar tudo, mas se dá pra ganhar um pouquinho, vamos pra cima disso, vamos pra cima do pouquinho. Então eu sempre pensei muito dessa forma, isso desde criança, né? O exército, ele tem uma linha um pouco agressiva nas respostas, né? No trato do dia a dia. Teve até uma vez que aconteceu comigo, eu tinha essa mania, né? Eu tinha 19 anos, e aí o capitão me pagou uma missão, na época eu era segundo tenente, eu questionei, aí ele falou uma graça pra mim, ali pra me cutucar, aí eu fiz... Aí ele... Ô militar, tira esse sorriso da cara. E aí eu lembrei, né? Falei, porra, tô no exército, cara. Isso aqui não é brincadeira, aqui da cadeia. Né? E de fato dava, assim, claro, ele não falou com essa calma toda que eu falei aqui, né? Mas tu se coloca no teu lugar, é bom às vezes, esse choque de realidade. E a gente chama de tropa, né? A tropa traz isso porque os pais, eles invernizam muito os filhos. E isso é inerente, não tem como você quer colocar seu filho numa bolha, né? Numa proteção. Ah, não faz assim, faz assado, tenta sempre da melhor forma. Desde que não estrague. É isso, exigir o menos, não, exigir muito do filho, só que da forma mais confortável possível. Não, o exército, ele exige mais do que você sabe que é capaz de entregar, da forma mais desconfortável possível. Então você arranca o verniz que teu pai e tua mãe colocaram e coloca uma escola de vida, assim, ela te forma. Tanto hoje já saí, dei baixa, vou fazer 8 anos. Praticamente o tempo que você ficou, né? É, praticamente o tempo que eu fiquei. Hoje um cliente meu me ligou, pô, Renan, tem um filho meu que tá, amigo de um filho meu que tá querendo entrar no exército, o que você recomenda e tal? Tem algum lugar que é legal servir, tem algum lugar que não é? Agora, hoje de manhã. E eu falei pra ele, Duda, vai pra tal lugar, é interessante, tenta fazer tal coisa. Quando é o contrário, me pedem tem como, consegue tirar? Hoje eu já não conheço mais gente lá, mas na época que me pediam, eu falava assim, cara, além de não tirar, agora que tu ligou pra mim, eu faço questão de colocá-lo. Não, porque se pai e mãe quer tirar, é porque tá com muito verniz, tá precisando, a sociedade precisa de mais militares, assim. O exército, em alguns países, pega Israel, por exemplo, ele é obrigatório 5 anos para homem, 3 anos para mulher. Né? Eles vivem numa zona de guerra, ali é uma área de conflito inerente. Só que é uma época boa, porque você, com 18 anos, você não tem capacidade mental para escolher o que você quer pro resto da vida. Você não viveu nada, você conhece poucas profissões. Então lá eles fazem de uma forma que é interessante. Você fica os 5 anos sendo homem, depois você pega um ano com o dinheiro que a gente chama de pecuniária, que é um soldo por ano trabalhado. E você viaja ao mundo. Depois disso, você escolhe o que você vai querer ser. O tamanho da bagagem da pessoa para escolher a profissão, para escolher o que ela quer. Eu vivenciei algo próximo a isso. Eu fiquei 8 anos, eu já tinha me formado em administração, eu fiz paralelo, né? Enquanto eu estava no exército, eu fazia administração à noite.
Depois eu estudei, me formei na FGV, e quando eu saí do exército eu tinha acabado de ganhar uma bolsa para estudar em Ohio. Aí eu fui estudar em Ohio, já meio que ato contínuo. Eu dei baixa no dia 23, dia 25 era a minha passagem. Então foi assim... Nem deu para respirar. Não, já fui direto e foi sensacional. Foi o melhor período, porque não tinha nenhuma obrigação de nada, né? Eu tava lá, de fato, só para estudar. Que choque. Eu já tinha acabado o trabalho, tipo, imagina, eu tô de férias, só que eternas, né? Eu não sabia o que seria. E aí fui. Aí eu fiquei lá mais ou menos uns 2 meses, aquelas pós-graduação sanduíche, né? Que chamam de... um curso de... Sim. Enfim. E aí estudei em Ohio, estudei na cidade de Akron lá. Aí quando eu voltei para o Brasil, que aí começa a minha história de empresariar. Então eu saio do exército, fico um tempo fora do Brasil, convivendo com uma realidade norte-americana absurda, né, de universidade. Eu dormia na universidade, no alojamento, almoçava com aluno, então... E pouco brasileiro, Ohio, né? Pouco brasileiro, pouco brasileiro. A cultura americana... Não, Akron é mesmo. uma cidadezinha do interior. Akron é a cidade do LeBron James, é onde o LeBron James nasceu. Então, tipo, tem a rua King James, ele reformou toda a universidade, então... Uma baita estrutura de universidade, né? Incrível, assim, de verdade. E aí depois eu voltei para o Brasil. Nessa época eu estava casado com a minha ex-mulher, a gente tinha um planejamento de... Falei, ó, vou acabar aqui, a gente se encontra em Washington e vai viajar pelo mundo. Sempre foi essa a minha proposta. Acabou o curso, vou sair para viajar. Por problemas na época de opções individuais de cada um, a gente optou por não fazer isso e eu retornei ao Brasil. E aí, quando eu retorno ao Brasil, começa a minha saga do empresariar, né? E é aí que eu quero chegar. Em que momento você tomou a decisão que formou o Renan de hoje? O Renan empresário, visionário. Como é que foi Lara, assim? eu acho que foi... Não vou dizer que foi por acaso, assim, mas foi... Tá na hora certa, no lugar certo e com a capacidade ideal, né? Porque... eu tive algumas propostas de outras empresas para trabalhar no ramo corporativo. É normal isso no meio militar, muitos vão para a área de segurança, de multinacional, então é bem comum. Tinha muitos amigos nessa área, mas eu não queria, porque eu brincava com ele e falei, pô, ele falava assim, cara, eu nunca vi vice-presidente de empresa que veio oriundo da área de segurança. Então, para mim não faz sentido, eu não vou conseguir crescer aqui. Porque você já queria isso. Não, eu queria crescer. Sim, independentemente... Independentemente do segmento. Eu gosto de dinheiro, eu acho saudável ter dinheiro, eu acho válido ter dinheiro. E um dos motivos que me perguntam, né, por que você não continua no exército? Porque a área, você tinha que seguir por um concurso público e no final das contas, o que um coronel da reserva recebe, um coronel da ativa recebe, não era aquilo que eu queria para o final da minha vida. Você já tinha essa concepção, Renan? Já. Essa Eu entrei no consciência? exército por conta disso. Ninguém na minha família é militar, meus pais não queriam que eu entrasse no exército, não tinha amigos no exército, não tinha nada. Não tinha nenhum vínculo que me aproximasse do exército, né? Mas era o único lugar que iria me fazer receber, na época eu tinha procurado o valor do salário, R$5.000, isso em 2012, perdão, eu tinha que me formar em 2011 para receber 5.000 em 2012, sem nenhuma formação acadêmica. Falei, cara, é pra lá que eu vou, pô. Renan, cinco quantos conto, anos pô. você tinha? 18. Tinha 17 anos. O que me surpreende, porque nós estamos falando de 17 em que ano isso? 2010. Olha aí, o 1000. Não, 1000 eu tava nascendo. É que os teus 17, nos meus já 17, seria o são 1900 e bolinha. 2000 e? 2010. Ai, que raiva de você, mas vamos lá, continuando. É uma consciência fora da curva, você concorda? Com essa idade, e seu pai já era empresário, a marca já existia? A marca já existia, mas a marca, ela nunca foi para a família, assim, para os filhos, algo saudável. Tá? Tipo uma possibilidade. Não, sempre foi um castigo, sempre foi até brinco, né, que era, meu pai colocar, espero que o pessoal do Ministério do Trabalho, porque também tem, né, a parte da criança e adolescente não vai atrás do meu pai, já passou 5 anos, tá dispensado. A gente pegava a recuperação, ficava de castigo nas férias, aí, pô, ele colocava a gente com... Vai trabalhar. Mas assim, vai ficar na portaria da marca, e aí a roupa que tinha de porteiro não era pra criança, né? Ah, não. Era de adulto, então, pô, as calças todas largas, assim, aqui amarrado com cinto até sobrar, né? Tu dava quase 2 voltas no cinto.
a roupa que era pra ficar aqui, ficava aqui. Então, Quem mais parecia ia, o o Didi Bruno Mocó, ou assim. você? Eu e o Bruno, sempre. Então, pô, a gente odiava a marca, não, a gente não queria nem perto de, não, fim de vida, assim, não quero de jeito nenhum. Meu pai mesmo falava, não, esse karma morre comigo. Ele usava esse termo. Eu não quero nenhum dos meus filhos carregando esse karma, não. E era difícil, né, pois, assim, meu pai infartou cedo, era uma época que tinha um telefone. Esse telefone era da empresa. Ele ficava no escritório até 8, 9 horas da noite para poder atender um telefonema caso um cliente ligasse. Pô, cigarro, o dia inteiro. Era uma vida que eu não gostaria para mim. Então eu nunca me vi na marca. Então para mim nunca foi uma opção ir para lá, né? E aí quando eu saio do exército eu recebo essas propostas, mas eu sempre fui muito grato, assim, as pessoas que me ajudaram, eu procuro recompensar da maneira que eu posso, independente se é uma ajuda financeira ou se é uma ajuda técnica, sempre que eu consigo ajudar eu ajudo. E aí eu falei pro meu pai, paizão, eu gostaria de ajudar vocês por tudo que vocês já me ajudaram em questão de estudo, e a gente sempre foi de uma classe média, assim, ó. E a classe média dos anos 2000 era diferente da classe média de hoje, né? Era uma classe média, você tinha dinheiro para estudar em colégio particular, mas você não tinha dinheiro. A gente, por exemplo, a saída do mês era pra gente ir no McDonald's. Então, uma vez no mês a gente ia no McDonald's. Eram coisas assim, e a gente super se divertia. Mas hoje a classe média vai no McDonald's todo dia, se ele quiser, né? Então é diferente. iFood? Então, não tinha isso, né? E aí eu falei, não, então, mas eles sempre, cara, isso em relação a estudo, não tem o que falar. Sempre que conseguiam pagar as melhores escolas, pagavam as melhores escolas. Às vezes pedalavam, né? Pagavam. Hoje eu não posso falar também que a escola, tudo meu cliente. Eu não posso falar as técnicas que tinham na época, hoje já não dá mais para fazer. Mas era, pô, uma escola atrás da outra. Eu mudei umas 5 vezes de colégio, assim, por conta de custo de mensalidade. Fazia bolsa aqui, deixava de pagar uma, fazia acordo, aí não podia matricular e vai para outra. Então sempre era essa correria. Mas isso deu um certo valor, né? Deu, sim, deu. Que a gente reconhece o resultado do esforço. Sim. Né? Faz valer, né? Não é só mais uma coisa. Não, é uma coisa que eu conquistei. Isso. Eu sei o preço disso, né? E eu sei até o quanto tem que sangrar para conseguir. As pessoas às vezes esquecem que... Vou usar termos menos agressivos aqui, mas você tem que enfiar a mão no saco de esterco e às vezes até o braço inteiro para poder tirar a flor que está lá embaixo. Não está na superfície. E isso dói, né? Isso é ruim, isso incomoda. Mas se tu não fizer, outro vai fazer. E esse outro vai viver uma vida que você não vai viver, né? São escolhas. Sim. E aí quando eu volto, eu falo, pô, pai, eu queria pelo menos te dar uma consultoria aqui com tudo que eu sei na parte de processo de gestão e ajudar vocês da maneira que eu posso. Meio fresquinho de informação dos Estados Unidos. Sim, estava fora, tinha um baita conhecimento. Eu, assim, nos últimos anos no Exército, eu fiquei muito na parte administrativa, então tinha bastante conhecimento dessa parte de processual, de gestão. E aí sentei do lado de cada funcionário, conversei com eles, fui entendendo os problemas, não sabia absolutamente nada de contabilidade. Na administração a gente aprende 2 módulos de contabilidade, mas que não condiz com a realidade do dia a dia. E fui, cara, anotando. Aí entreguei uma bíblia para ele na hora que acabei. E essa frase eu sempre lembro, né? Eu falei assim, pô, filho, eu falei, paizão, tá aqui, é só colocar isso aqui em prática que, cara, dá certo. Confia que dá certo. Aí ele colocou assim, olhou e falou, pô, filhão, isso aqui tá muito legal, mas, cara, o pai tem 60 anos. Eu não vou colocar isso aqui em prática. Se isso aqui vai ficar no fundo da minha gaveta, daqui a 5, 10 anos eu contrato um gerente, eu passo a contabilidade para ele me paga uns 5, 10 mil por mês e tá tudo certo. Vocês já estão criados, o Rafa, meu irmão mais novo, já vai se formar, então tá tudo bem, assim, meio que eu já fiz minha parte, assim, o entendimento dele na época, né? Ou tu senta aqui e faz esse negócio que você colocou aqui na minha mesa acontecer. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei assim, pô, tinha muito ouro lá dentro, dava para aproveitar melhor o que tinha, sabe? Dava para estruturar mais. Você sabia o que fazer, né? É isso, e assim, demora para quem não sabe. Quando tu vê uma oportunidade, tu sabe que dá para fazer dar certo, é rápido, né? E na época a gente estava com 19 colaboradores na marca, e aí eu falei,
pô, beleza, paizão, vamos pra cima. Eu preciso aprender um pouco de contabilidade, eu vou sentar aqui do lado do senhor e a gente vai, né, aprendendo, tu vai me ensinando essa parte operacional mesmo. E fui, cara, meu pai, assim, eu sentava pra fazer reunião com ele, com o cliente, cara, saia anotando tudo, assim, ele era bonito de ver, ele tinha muitos anos de contabilidade, então ele sabia o que estava falando, né? Marcelo Brandi, ele é referência aqui na região em termos de contabilidade, né? A marca, né? Começou com meu avô, eram 47 anos. O pai Hoje, dele? o pai dele. Só que ele assumiu numa forma muito agressiva, né? O meu avô faleceu e do dia pra noite ele teve que tocar a parte sem ter trabalhado em nada de contabilidade. Então ele foi aprendendo meio que aos trancos e barrancos. Aí teve sociedade, desfez sociedade, enfim, foi uma tropeçada atrás da outra, né? 47 anos, Renan. A gente vai fazer 48 agora. É um feito. É um feito. bastante tempo, né? Porque no Brasil a gente sabe, né? Sim. A taxa de mortalidade das Não, o passar de geração é mais difícil, né? Sim. Essa parte é complicada. E a gente fez isso com uma maestria absurda, assim, de tanto lá atrás e ele fala, né? Fala, pô, né, eu lembro o que tu quer implantar hoje, que, assim, eu tenho as minhas resistências internas que eu não abro, porque eu sei que você tá certo. Isso já, sei lá, há 3 anos atrás. Eu fazia isso há 40 anos com o meu antigo sócio. Mas era assim, eu quis trazer uma máquina de escrever. Essa é a idade da marca. Então, isso que é uma raiz muito forte, né? A árvore era pequena quando eu assumi, mas era uma raiz absurda de grande, né? E aí, pô, raiz forte, você tem base, você começa a construir, né? Pô, rever orçamento, rever preço, conversa com o cliente, conversa com o colaborador, estrutura processo, desenha tudo. Eu brinco, eu sou muito chato com organização e limpeza, muito chato. Isso na minha vida particular, tudo. Pô, você vai no meu carro, tá sempre limpo, minha casa tá sempre limpa. Eu acho que isso é essencial para uma boa produtividade, de qualquer coisa na vida, né? Essa semana a gente tá em mudança, então um pico de estresse absurdo, assim, porque tá tudo fora do lugar, e aí pra mim é um pouco complicado. E aí eu cheguei e falei pro pessoal, galera, é o seguinte, ó, vocês têm até sexta-feira pra arrumar as coisas de vocês, né? Cara, a galera comia na mesa, a galera que tinha... Ela vai saber quem que é. Tinha 20 sapatos lá nos depósitos lá dos armarinhos que a gente tinha. Uma pessoa só. Aí eu falei, vocês têm até sexta-feira pra arrumar isso. E assim, aí eu ainda continuo com o meu eu militar, eu nunca vou perder isso, né? É isso que eu ia perguntar. O que o Renan militar traz e que funcionou, e o que o Renan militar trouxe que você teve que rever? O que eu trouxe que funcionou foi, na minha opinião, eficiência, velocidade em fazer certo de uma forma rápida, né? E no desenrolar das coisas. Então, às vezes, pô, chegava cliente com... Eu ia ter reunião em 10 minutos, me entregava um papel 2 minutos antes do cliente chegar, eu tinha que ler e saber mais da empresa do cliente do que o cliente. E o exército é isso, assim, você entra no meio do mato e o comandante fala, olha, aqui vai ser a área de instrução, montem. Aí você tem que capinar tudo, você tem que... Então, assim, você monta de fato uma sala de aula dentro do mato com absolutamente nada, o que você tem no corpo, né? Então você entende bem o que é Dubai, Las Vegas, né? Não, assim, como surgiu é tudo do isso nada, no deserto? é isso, tipo, dá pra fazer, né? Então você traz isso pra realidade do empresariado também. E a galera fala, pô, mas o Renan é muito objetivo, às vezes irrita. Mas irrita, mas dá certo, né? Assim, você tem que ser prático, não fica elucubrando muito as coisas, né? Isso, cara, eu trouxe do exército e dá certo pra minha vida, mas de forma absurda, assim. É que não ser era prático. a cultura até então, né? Não é a cultura do brasileiro. Ser prático não é a cultura do brasileiro, assim. E eu não ser prático é diferente de lei de Gerson, não é tirar vantagem dos outros, não, é assim, ser prático para resolver as coisas mesmo, não preciso levar vantagem ou perder vantagem em cima de qualquer negociação. Mentalidade simplificada e ação. É isso, é realizar. Clareza. E assim, isso vai de área para área. Eu, por exemplo, jamais poderia ser um analista. Por que não é o teu perfil, né? E ser prático, às vezes, não é bom para quem é analista. Né? Sim. Ele tem que parar, ficar lendo ponto a ponto, entendendo cada documento. E eu, cara, acho que ia ficar maluco ali na primeira semana, né? E então essa praticidade eu trouxe muito do exército e funciona muito bem mesmo.
a forma de falar com os outros, a oratória, o jeito de dar bronca quando tem que dar bronca, sem ser ofensivo, mas fazer com que a pessoa entenda que de fato ela está errada. Porque a pessoa tem que entender. Você não pode simplesmente cobrar da pessoa sem explicar para ela o que ela fez de errado. Porque senão você vai repetir o erro, né? E até alguns funcionários falavam para mim, nossa, Renan, sai da sala, eu saio refletindo na minha vida, né? Porque você falou coisas para mim, às vezes teve um caso até que eu tava dando o one-on-one, a galera gosta de fazer o one-on-one comigo, mas sai com medo depois. Às vezes acontece isso contigo também, o pessoal da marca fala de ti, fala, nossa, saí da Lara saí chorando lá, não era a ideia. Chorando com um sorriso no rosto. É isso. E aí eu tava fazendo um one-on-one com uma pessoa e a outra tava assistindo, uma outra diretora. E aí eu terminei o one-on-one, ela saiu, ela deu uma chorada, eu falei, o que foi ela? Não, tu falou umas coisas lá que se encaixaram na minha vida de uma forma que eu preciso rever tudo que eu tô fazendo pra minha vida hoje, né? Então eu vou muito nesse ponto, o exército traz bastante isso. Sem ser agressivo, sem nada, é jeito de falar mesmo. E É trazer a consciência. Esse é o termo, perfeito. E acho que uma coisa que eu trouxe de lá que não deu certo... Ou que, a princípio, as pessoas tiveram que digerir. Tá. Eu tive que digerir que as pessoas podem falar mais que sim, senhor e não, senhor. Porque você não estava acostumado. E trabalhar com mulheres. Foram 8 anos trabalhando só com homens. É muito diferente. E eu fui para um ambiente que era 90% mulher. Sim. Né? Ciclo menstrual, às vezes casa, fica uma loucura o escritório quando isso acontece. É gente pedindo demissão, gente gritando, tu fala, tudo em uma semana só, e assim, eu não tenho ciclo menstrual, né? Então, aí na semana seguinte da minha esposa, a gente fala, caraca, que inferno de mês é esse, né? Pra casar tudo em uma semana só. Então, isso acontece no universo empresarial quando você tá mais voltado pro público feminino. E eu não tinha essa experiência. E que as pessoas podem falar mais que sim e não, assim, elas... Não é que no exército você não tem direito de pensar, você tem, mas a gente fala que é democracia militar. Vamos ver em quem todos querem votar e eu decido no final. Então não importa muito o voto de cada um, né? Mas aí você começa a pensar que assim, cara, a pessoa que está naquela função, ela entende mais daquilo que você. Escuta ela, faz sentido escutar. Então isso o empresariar me trouxe mais do que o exército me trouxe. Né? Às vezes ainda dá vontade de falar, cara, só executa. Só faz, só vai lá e cumpre a missão e confia em mim. Às vezes isso também funciona, né? Mas escutar as pessoas foi algo que você não tinha muito dessa flexibilidade no exército e na vida empresarial você tem que ter, senão você não cresce. Porque as pessoas que estão na tua empresa, às vezes elas querem, algumas pessoas que estão lá, não generalizo, mas elas querem que a tua empresa seja tão grande quanto você quer. Sim. Né? E é importante ouvir essas pessoas, ter essas pessoas com você, porque vão ser pessoas que vão ficar o resto da vida. E mesmo porque, como gestor, você está numa ponta, né? Sim, você não vê a ponta da linha, né? E às vezes ela tem uma informação que a gente supõe que saiba. E que porque eu acho que o processo está assim. Não, cara, se você fizer assim, vai dar ruim lá no final. Então, escutar o teu time, escutar as pessoas que estão ao teu lado. Isso fez muita diferença para mim no empresariado. Na verdade, a minha consultoria no início foi basicamente escutar. Eu pouco falei, eu só perguntava e anotava. Só que, a princípio, você estava na função de anotar e passar a bomba. De anotar, é isso. Tipo, ó, esses são os problemas, é isso. E aí, o primeiro impacto que teve foi um não... vou ver. Não, como é que é? Ela falou, não sei, já vejo. Foi alguma coisa assim. Eu falei, fulano, pô, eu preciso que você me entregue tal hora. Aí ela, vou ver se dá. Aí, cara, vim aqui assim, eu engoli, falei, mas, pô, fiquei no arranca-rabo com ela uns 6 meses. Hoje, pô, é uma parceira, assim, tá lá com a gente até hoje. Teve uma promoção recente, tá super feliz, super empolgada. O jeito de trabalhar dela faz sentido, mas né? Mas não teve assim. mais, eu vou ver se dá. Não, foi assim, eu dei uma travada assim, falei, que? Quase deu um grito no meio da sala lá, mas passou ali, né? Soube absorver e compreender. E ter alguém do teu lado, tanto na parte empresarial quanto no dia a dia, no segmento feminino é muito importante. Porque o segmento masculino e o feminino, eles divergem de muitos pontos.
E para você ter um time completo, o importante é que você tenha um pedacinho de cada tipo de pessoa que vai conseguir agregar diferentes formas. Então, eu nunca vou pensar de uma forma feminina. Assim como uma mulher, não digo nunca, mas dificilmente eu vou pensar de uma forma feminina e uma mulher dificilmente vai pensar de uma forma masculina. Então, ter os dois em pares agrega muito. Isso é diversidade, sem dúvida. Isso, cara, funciona, mas muito, assim. Às vezes, lá na marca, né, ainda falo, mãe, fala tu, porque se eu falar vai dar merda aqui, velho, vai ter problema. Certo. Aí ela, não, deixa que eu falo, tem razão. Aí, e ela resolve. Como assim. tem horas que é você que tem que entrar, né? Como tem horas que ela fala, pô, filho, não tô conseguindo, o que eu faço aqui? Eu falo, não, deixa comigo. E às vezes não quer dizer dois pés no peito, às vezes ela vai com mais pé no peito do que eu, mas a forma que ela fala, a forma que ela leva é mais sutil e às vezes mais par do que eu faria, né? E aí foi isso, eu fui assumir a marca no final de 2019. Com 19 pessoas. Com 19 pessoas. E aí virou... Hoje a gente vai bater 90 já. E já tiveram mais, né? A gente começa num processo de redução. Agora a gente contratou algumas pessoas, mas a gente ainda está focado no processo de redução de time. E Renan, como... Eu não digo redução, mas eu digo assim... Adequação, né? Pode ser manter esse número, mas eu aumento a minha quantidade de cliente e eu consigo automatizar muita coisa. Esse é o meu foco. Por conta de produtividade, inteligência artificial? Por conta de IA. Hoje, se você faz a mesma coisa que você fazia 2 anos atrás, no mesmo tempo, você não está usando IA. Sim. É para você estar produzindo 30%, 40% a mais hoje, sem brincadeira, assim. Sim. Com todos os artifícios que tem, tudo que tem. Até que eu te mostrei lá, pô, quanto tempo eu demorei para desenvolver um sistema? Segundos. Pô, é rápido, entendeu? Por que não usar? Por que esse receio de, não vai dar certo, né? Teve até uma colaboradora que brincou comigo, não, que eu tentei e não deu certo. Tentei uma vez e não deu certo. Falei, pô, já tentei tantas vezes contigo e não deu certo. E a gente continua ainda junto até hoje, pô. Confia em ti, confia na IA, pô. E aí ela dá risada, né? Fala, não, beleza, vamos tentar de novo. E tá certo. Tem a história, né? Quantas vezes Thomas Edison tentou a lâmpada? Foram Sim. mais de 100 para chegar na lâmpada, então, amiga. Tu só precisa dar certo uma vez, tu não precisa dar certo 99, né? E aí eu fico, não à frente da marca em 2019, mas em par, né? O meu pai ainda estava lá, ele me ensinava muita coisa. E no final de 2019, eu começo a ver um movimento muito grande por conta da pandemia. Então, China já estava com problema, aí começou a se alastrar na Itália. E aí eu falei, vamos comprar tudo que tem de computador. Compra tudo. Tudo que tiver de computador aqui na região, vamos comprar. Não tinha caixa, não tinha nada na marca nessa época. Aí compramos com dinheiro próprio, compramos da forma que dava, assim, bem empresarião raiz, assim mesmo, tipo, cara, faz um empréstimo aqui, passa no cartão. Não, porque tá vindo, né, assim, vai chegar aqui, não tem como não chegar. E aí, em fevereiro teve o carnaval, vamos colocar, sei lá, 19 de fevereiro de 2020. Em 18 de março foi, eu lembro. 18 de março? Minha mãe fazia aniversário 16. Perfeito. A gente foi comemorar num restaurante aqui em Santos, no domingo, que era 18 de março. Aí... Então, no dia 11 de março eu já estava com todo mundo em casa. Tava todo mundo trabalhando no home office. Nem se falava em home office em 2019. Nem se falava. 2020. Ninguém tocava nesse assunto, era loucura. Não tem como. Cara, todo mundo já estava colocado em casa. E assim, cara, contei muito com a colaboração da galera. Porque não tinha infraestrutura. Não tinha infraestrutura de TI para levar o pessoal para casa. Né? Não era só eu, Renan. Não era normal isso. Sim. Então a galera levava computador, máquina, CPU e fio de rede. Aí o cara ligava na net dele lá, colocava no fio na CPU que a marca fornecia, computador, teclado. Cara, dá para trabalhar daí? Dá, tá ótimo, beleza. Pega o teu cantinho. Não, e fora a cultura de trabalhar em casa, né? Mas Sim. Antes disso, até você chegar, você já estava com quantos funcionários nessa época? Nessa época eu não estava à frente, ainda a gente devia estar com uns 22, 23 no máximo. Perfeito. Aí, dali em diante que eu começo a assumir. Pós-pandemia, aliás. Início da pandemia. Na verdade, 2 semanas antes da pandemia. Porque eu já comecei a tomar umas decisões mais na área de TI, mais na área de marketing, e aí meu pai não tinha esse conhecimento, mudei o TI, aí ele começou, não, porque o cara, e tem toda essa questão da maçonaria, né, que envolve, tem que continuar. Eu falei, não vai continuar não, cara. Vamos contratar alguém que é qualificado, alguém que é técnico, pega orçamento,
faz bid, né? Faz 3 orçamentos na cidade, vamos conversar com os caras, vamos ver quem é melhor e vamos pra cima do melhor. Não quero, desculpa, mas eu não tenho relação com o cara e eu quero quem é o melhor pra minha empresa, né? E ele, não, tá bom, vai pra cima, confio. E a gente contratou um time excelente, na época ajudou bastante a gente. E aí levamos todo mundo pra casa e daí em diante, basicamente a marca ficou nas minhas costas, né? Eu tinha aqui no escritório todo dia, mesmo na pandemia. E uma semana depois da pandemia, a pandemia foi instaurada, já estava todo mundo em casa. Uma semana depois eu estava aparecendo no Bom Dia Brasil, porque apareceu uma matéria da TV Tribuna, fez a gravação lá, porque a gente já estava em home office, e a gente, como não tinha muito sistema, a maioria das coisas era através de Anydesk. Então a pessoa trabalhava em casa, acessando o computador que estava, né? Às vezes alguns eram assim, a gente fazia da forma que dava. Então foi uma reportagem legal, porque a câmera filmava e os computadores trabalhando sozinho. Aí a TV Tribuna veiculou, o Bom Dia Brasil gostou e veiculou no Bom Dia Brasil. Então, assim, tava em Taubaté, tava assim, no estado de São Paulo inteiro, eventualmente até no Brasil inteiro. E aí o pessoal de Taubaté me ligando, pô, Tenente, já tô te vendo na TV. Ele falou, e nem tá preso, hein? A gente achou que era cadeia. Eu falei, não, pô, vai se ferrar, claro que eu consigo. E aí apareci no Bom Dia Brasil, dando a entrevista, explicando como é que estava sendo o processo, como que a gente tinha antecipado, né, a questão do home office. E aí a gente foi numa alavancagem absurda, assim, de captação de cliente e de... Cresceram na pandemia? A gente duplicou. Nos 2 anos de pandemia, a gente duplicou, ano após ano. Então, contando com 20 colaboradores, o outro ano foi 40, o outro ano foi 60, hoje quase 90. Então... E aí, Renan, o que do seu comportamento se reflete no resultado? Porque talvez a marca pudesse nem existir hoje. Até muito em provável. face, entenda, o teu pai fez o que ele tinha que fazer. Sim. Você trouxe tecnologia, a gente não está falando de IA, mas a gente está falando de TI. Não tinha IA, mas você trouxe a TI. Você trouxe velocidade. Então, assim, o que do seu comportamento você, de fato, atrela a escalada da marca? Eu acho que é comprometimento. A galera viu que eu estava vestindo a camisa e eles vestiram também. Você não queria errar, né? Não podia. Porque, assim, meu pai ele foi para uma situação muito delicada, né? Na pandemia ele ficou muito mal. Ele ficou em casa, não conseguia sair. Ele teve Covid? Não, mas a cabeça dele, cara, assim, foi de cima a baixo muito rápido, né? Ele ficou realmente muito mal. Até ele brinca que a Nala, uma Golden que a gente comprou lá pra ele, na época minha mãe comprou, foi que ajudou ele a voltar a enxergar as coisas como devem ser. E então o escritório estava vendo navio. Se eu não estivesse à frente, realmente, provavelmente não teria marca hoje, né? E eu fui tocando, e a gente foi crescendo, saía, conversava com o pessoal, ligava, tentava trazer cliente para dentro, né? Eram clientes que estavam parados, porque a pandemia parou todo mundo, mas uma hora eles iam começar a trabalhar de novo, né? Claro, foi uma aposta, porque poderiam não estar trabalhando, mas foi uma puta de uma aposta que deu certo, né? E a gente começou um crescimento, assim, absurdo. E aí vem a Conte Commerce como? A Conte, ela vem... Eu sempre gostei de fazer negócio e como eu te falei, eu sou muito objetivo e muito prático na forma de fazer. A Conte, ela surgiu... A Conte é uma outra contabilidade, né? Ela não concorre com a marca, mas ela é do mesmo meio. A gente é uma contabilidade voltada para e-commerce e para importação. E é digital? É digital. A gente atende cliente do Brasil inteiro. Ela surgiu porque, o primeiro ponto, sempre que eu vou escolher, todo lugar que eu vou é estratégico. Eu sempre estou pensando em captação de clientes, sempre. Em momento algum eu faço qualquer coisa que eu não estou pensando em captar cliente. Então, se eu vou fazer um esporte, eu vou no melhor local daquela... Ah, mas é R$1.000 por mês. Cara, custo de aquisição de cliente é CAC. Põe para cima, vamos buscar, dar resultado. Aí eu fazia jiu-jitsu na época, quando eu voltei para Santos, eu já voltei com essa mentalidade, vai na melhor academia de jiu-jitsu da cidade. Aí fui pra Zenit, mais estrutura, muito mais empresário. Falei, aqui que eu vou achar possíveis clientes. E se eu não achar cliente, tudo bem. Eu só continuo meu treino, como eu continuaria em qualquer lugar. Aí eu conheci um cara lá chamado Lincoln. O Lincoln era dono da China Link, também é uma baita de uma empresa a parte de assessoria e importação, né?
E aí, conversa vai, conversa vem. Ele falou, pô, eu tenho essa estrutura aqui, ficava no mesmo andar da Zenit, fui lá conhecer, achei legal. Mas beleza, acabamos nunca fechando o negócio. E meses depois, acho que até anos depois, ele acabou alugando um apartamento meu, o imóvel que eu tinha, né? E foi uma curiosidade, porque a minha esposa que estava em casa falou, nego, acho que ele faz jiu-jitsu, porque ele chegou com alguma coisa de jiu-jitsu para ver o imóvel. E ela falou, ele faz lá na Zenit. E o Lincoln é um cara muito fácil de visualizar, ele é muito forte e careca, né? Aí ele falou, é um cara forte e careca. Né? Eu falei assim, pô, o Lincoln? Ela falou, não lembro o nome. Aí eu peguei o telefone e falei, e aí, meu irmão, tá alugando minha casa, é? Aí ele, não, pô. Eu falei, tá sim, tu não tá em tal lugar? Ele, tô. Eu falei, então, tu tá alugando minha casa. Que bacana. E aí a gente desenrolou a parte do aluguel muito rápido, né? Não teve muita burocracia. Eu falei, não, faz dessa forma. Ele, pô, tu é ligeiro, hein? Eu falei, sou, pô. Ele, pô, vamos fazer negócio? Eu falei, vamos. E aí surgiu mais uma empresa, né? Assim, não oriundo dessa parte da locação, mas oriundo do fato de os dois se identificarem em um formato mais prático, querem fazer negócio, querem crescer, querem ganhar dinheiro. Então, porra, por que não fazer isso junto? E aí surge mais uma empresa. E aí que começa essa jornada para a China? Aí começa a parte China, começa daí. Eu já tinha ido para a China. Eu sempre viajei muito para o exterior. Apesar na época militar eu não ganhava muito, mas eu fiz Chile, Peru e Bolívia, eu fui de ônibus. Eu dava meus pulos, entendeu? Pô, peguei salmonela, eu tenho umas histórias horríveis assim de vida. Mas sempre me diverti muito, sempre curti muito a parte de viagem, sempre que dava eu ia viajar. E aí numa dessas também tava uma promoção para a China, naquele... É um site de viagens que tem promoção direto que aparece. Enfim, deixaram meu e-mail cadastrado lá, eles mandaram. A China, R$2.100. Eu falei, o quê? Compra. Então, vamos pra China. Aí fui pra China, isso em 2017. 2017, isso. Na época até, eu estava dentro de um processo seletivo para trainee a minha diversão era fazer processo seletivo de trainee. Eu chegava à noite em casa... Né? Não, eu gosto muito daquelas... Tem uma fase do processo de trainee que você faz teste de lógica. E eu sempre adorei teste de lógica, eu adoro fazer isso. E aí eu chegava à noite em casa, não tinha muito o que fazer, eu não tinha Instagram, não tinha nada disso, né, nem rede social. Então eu ficava fazendo teste de trainee. E eu sempre chegava nas fases finais, já fiz da Embraer, já fiz da Ambev, já fiz um monte. E eu tava com uma entrevista marcada para fazer da Riachuelo, se não me falha a memória. Era a entrevista final com a diretoria. E eles mudaram, eu tinha comprado a viagem para uma época posterior à entrevista. Eu falei assim, não vou perder a entrevista, né? Vai que é uma puta de uma oportunidade e não vou também arriscar. Aí eles mudaram a data, porque um dos diretores estava na China, então eles mudaram a data. E aí calhou junto com a viagem. E o diretor ainda estava lá. Aí eu liguei pro cara, pra mulher do RH, eu falei assim, pô, eu não vou conseguir, porque eu já tinha viagem marcada, né? Mas o diretor vai estar na China, será que eu consigo falar com ele lá? Porque pra mim não tem problema. Aí ela assim, não, tem que fazer o processo aqui. Eu falei, então, beleza, eu abro mão, eu vou continuar minha viagem. Aí também minha ex-mulher falou, não, tá maluco, o processo de treino. Eu falei, não, a gente passa em outro, não tem, isso aí zero estresse. Já tinha passado em uns 3, 4, não era um que ia fazer diferença. Ainda brinquei com a mulher do RH, falou, vocês têm certeza que vocês vão perder um cara bom, hein? Aí ela deu risada, ela falou, não posso. Eu falei, então tá bom, então vocês estão perdendo. E aí fui pra China pela primeira vez. E aí lá eu conheci a parte mais cidade da China, né? Então Xangai, Pequim, essa parte mais que todo mundo conhece aqui. E depois com o Lincoln com a China Link, né? Eu conheci mais a parte das pequenas cidades, a parte industrial mesmo, a parte de importação. Então toda esse mercado, essa parte global que a China oferece, eu fui conhecer de 2022 para cá. E o que a China te mostra que te ajuda muito como empresário no Brasil? São 2 pontos. É até perigoso ir muito para a China, porque você começa a ficar com uma cabeça muito para frente do que a tua realidade pode te entregar. Então você começa, às vezes você fica até meio desanimado, fala, cara, será que a gente nunca vai ter essa qualidade aqui, essa entrega aqui? Não vai. A verdade é que não vai. É um governo na mão de poucos há muitos anos, é um planejamento estratégico de séculos, nunca vai chegar a isso,
numa democracia brasileira, é impossível. Exato. Aqui a gente gira de 4 em 4 anos, né? Eu faço a comparação, imagina você ter um pai a cada 4 anos na sua formação, como é que vai ser Na sua cabeça. a sua cabeça, né? Ou você ter um pai para a sua vida inteira, qual que vai ser melhor? Pode ser que seja um pai a cada 4 anos, se você comparar Estados Unidos com China, ou pode ser um pai a cada 100 anos, se você comparar a China com o Brasil. Sim. Vai depender da forma que teu pai te educa, da forma que teus pais te educariam, né? Então a China tem essa questão de um planejamento estratégico absurdo, de longo prazo, onde um governo com poucas pessoas gerindo e que a população não tem possibilidade de dar pitacos no que acontece na parte governamental, elas estão lá para viver e fazer dinheiro na China é muito bem visto, né? Você pode ter dinheiro, faz bem. A galera que tem essa ideia de que não, a China é socialista, a China é comunista. Ela é mais capitalista do que a gente imagina. O partido é comunista, né? É o PCC, Partido Comunista Chinês. Mas a metodologia deles é muito diferente daquilo que tem nos livros, né? Muito diferente do que acontece aqui. E ela é mercado aberto. Assim, a China está no mundo inteiro. Ela é o mercado do mundo. A indústria do mundo é lá. E isso porque o governo fomenta muito o fato de ter dinheiro. Porque se não fomentasse, as pessoas iriam viver na precariedade que era a China de Mao, por exemplo, que era uma China mais comunista, né? Então, a China de hoje, ela tem um capital aberto, ela quer crescer para o mundo, ela quer mostrar para o mundo que ela é capaz, muito diferente de como tudo começou. Só que só chegou hoje porque passou pelo que passou lá atrás, né? Então, eu falo, hoje eu gostaria de morar na China, mas eu não gostaria de morar na China há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Sem dúvida, sem dúvida. Não queria na passar China pelo de hoje, né? na China de hoje. Eu não queria passar pelo que eles passaram para ter o que eles têm. Não estou disposto a isso. Eu acho muito sofrimento, né? Então você aprende que existe possibilidade de evolução, mas você aprende também que no teu país nunca vai ter isso. Então se adeque e se adapte às realidades que são possíveis. Não adianta você vir com a cabeça china e querer empregar isso no Brasil. Molda. Tem coisa lá que dá para empregar aqui, tem coisa que não dá. Se inspira e traz exatamente. Porque eu vi o chinês fazendo isso com o colaborador dele, vou fazer também. Esquece, cara, não vai fazer. Pô, o chinês é executor, tu manda, o cara obedece, é igual a parte do exército, eles são muito militarizados, são muito disciplinados. Então, uma parte de poucas pessoas gerindo, inclusive as empresas, com muitas pessoas executando de uma maneira mais perfeita, mais preciosa, né? O que a gente não tem no Brasil. Tem lei trabalhista lá? Tem. Na verdade, eles ganham mais do que a gente. O salário mínimo é maior que o nosso, né? Custo de vida em algumas cidades é muito maior do que tem aqui no Brasil. Sim. E é muita gente, hein, Renan? É muita gente. Eu brinco que, não, quero viajar para a China porque eu fui pro Vietnã lá, né? Tem um ponto turístico lá que é duas mãos segurando uma ponte. Cara, aquilo parecia, tu tinha aquela música Segura na Corda do Caranguejo, era assim que tu se sentia lá, porque era um mar de gente ali e todo ponto turístico da Ásia é assim. Não dá para você achar que não vai ter gente, não. Todo ponto turístico, todo lugar que você vai na Ásia. Local e de fora, né? Estrangeiros. Não, a China ela tem um fator curioso. A maior parte do turismo dela é interno. Quase 2 bilhões de pessoas. É muita gente. Ela consegue fazer o próprio mercado. Sim. A China o Paulo Guedes usa esse termo, ela é um elefante na piscina. Que interessante. Então, uma coisa é porque os Estados Unidos ele fomenta o Japão pós-guerra, né? E ele torna o Japão a potência que é hoje através de fomentos que ele mesmo produziu. Ele faz isso com a China também, só que o Japão é um gato numa piscina. Sim. China é um elefante numa piscina. Você não consegue mais tirar o elefante de lá. Conta. Ele ocupa muito espaço, é muita gente, é muito grande. Se você pega um círculo ali na região da Ásia, Índia e os tigres, é 50% da população mundial. Nossa. É muito em um círculo que tem capacidade territorial, às vezes, de um país só. Sim. Se você somar todas as faixas, né? Então ela faz um próprio endoturismo, não sei se tem outro termo para isso, mas seria basicamente isso. O turismo do cara do interior indo visitar a capital. E de uma forma muito rápida, a logística, a gestão e muito segura. Sim. Toda a área de metrô lá tem a parte de câmeras, todo metrô tem detector de metal, todo metrô
todo metrô tem a parte de você colocar a bolsa para passar raio-x. Ninguém escapa. Ninguém escapa e tudo flui. E com velocidade, né? Eu estava vendo na Sim. TV aqui, tem um documentário mostrando a logística, o trem-bala. É absurdo. É uma coisa muito rápida. A linha, a quantidade de malha ferroviária da China dá 3 voltas ao mundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje Eles no vão Brasil, dominar o mundo. é isso, hoje no Brasil a gente vive no caminhão. Ah, não, cara, esquece, não tem, é inadmissível você pensar num país do tamanho do Brasil, você O não ter modal uma, que a gente tem. ficar dependendo de um único modal. Sim. Pô, quando os caminhoneiros pararam no Brasil, eles podiam ter quebrado o país. Exato. Exato. Como é que você fica na mão de um único modal? Sim. Não E tem muito como. precário, inclusive, desde o transporte Até a as próprias infraestrutura. estradas, Lá, por que a China é barata? Porque é por trem. Você não tem perda de mercadoria. Aqui no Brasil, você vai perder 20, 10% Sim. de tudo que você traz do... E assim, nós exportamos commodities, nada além disso. A China, não. A China incorporou tecnologia e exporta o que ela quiser. Valor agregado, né? Né? E então você não tem custo de mercadoria perdida, você tem incentivo governamental, Tem logística? então tem velocidade, você tem o cliente pagando antecipado, então ele paga 30%, 50% para fazer o pedido, aí você faz a compra. Então não tem calote. Perfeito. Você trabalha, quem financia a tua venda É o próprio cliente. É. Então, antes do produto sair da tua loja, já está quitado. Exato. Então, eles criaram um modelo muito inteligente. Ah, por que a Índia, então, não faz a mesma coisa e compete com a China, já que eles têm a mesma quantidade de pessoas? Porque a Índia não tem infraestrutura nenhuma. Você não consegue andar de carro por 3 quarteirões sem demorar 2 horas. É outra coisa, outra mentalidade também, né? Outra mentalidade, Outra outro cultura. governo, né? Assim, não é um manda e outros obedecem, não, é uma loucura aquilo lá, né? Então, é muito difícil hoje você concorrer com a China. E a gente vê na geopolítica a loucura que tá. Exato. Né? O Trump teve agora com o Xi Jinping, aí no dia seguinte tava o Putin. Sim. Então, Olha o poder, é né? isso, assim, é a máquina do mundo, né, hoje, assim. Renan, que aula! Ah, obrigado, eu que E agradeço. pra gente fechar, eu ainda quero tirar um pouquinho mais de você. Você é muito assertivo, mas eu queria saber o que você não faria de novo? Que eu não faria? Você é que tem essa resposta, mas assim, o que nessa trajetória, nesse percalço, talvez se você voltasse, você faria diferente ou você não faria? Não, eu acho que eu faria tudo de novo. De verdade, eu amo minha vida, eu amo as consequências que as minhas escolhas me geraram. Então eu não mudaria nada. E que dica você daria para quem quer empreender, ter um negócio? Ah, eu podia falar, espera a reforma tributária, mas aí eu não estaria captando mais cliente, né? Sim. Mas não, eu diria para estudar. As pessoas valorizam muito pouco o estudo no Brasil e eu só consegui crescer o que eu cresci na velocidade que eu cresci porque os meus concorrentes não estudavam. Eu estudei demais e eu consegui empregar isso. As pessoas não valorizam o que está dentro dos livros. E é praticamente conhecimento gratuito, é só ler, pô. Exato. Renan, a gente tem conversado com muitas pessoas, né? Todos que sentaram aí, com poucas exceções, falaram a mesma coisa. Conhecimento, estudo. E é justamente Sim. isso, né? Eu acho que a mesa de decisão traz pessoas que tomaram decisão por conta de conhecimento. Elas sabiam o que estavam fazendo, porque foram atrás, foram buscar. E para você que está aqui nos ouvindo, olha aí, mais uma pessoa falando, estude, vai atrás do conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você toma decisões mais sábias, né? Sabedoria nada Sim. mais é do que usar o conhecimento a favor. Porque o empresariado é muito solitário. Então você toma as decisões no escuro. Sim, e no feeling, né? É isso, mas você só vai descobrir se estava certo ou se estava errado depois que o resultado vem. Exato. E às vezes você acha que está certo porque você não mensura o quão errado tá. Sim. Porque trouxe um cliente, tudo bem, mas se eu fizesse dessa forma aqui, traria 100. Sim. E aí, um cliente é o certo ou 100 clientes são certos? Exato. Então, falta essa expertise no empresariado brasileiro.
a tentativa e erro, ela funciona, mas a gente está chegando num nível que o teu cliente conhece mais do que você. E ele exige mais do que você. Errar, nós vamos errar. Sim. A questão é errar menos. É errar menos e assumir a culpa. Cara, isso, eu digo pra mim, tá? E é um perfil que a gente tem na marca. Errei, levanta a mão, errei, tá aqui, eu arco com o meu erro. Cara, isso fideliza o cliente. Sim. Porque, por mais. É isso, é a consciência do erro, mas não tenta terceirizar a culpa. Sim. Assume a responsabilidade pra você. Se o erro foi teu, assume a bronca, cara. Mata no peito e vai. Não adianta ficar falando, não, porque o cachorro da vizinha latiu. Cara, esquece. Vai, é teu, errou, né? Fala, errei. E faz o negócio correto daqui pra frente. É a melhor forma de aprender. É. Né? Meu querido, muito obrigada. Tem um docinho aqui pra você. Obrigado. Tá comendo chocolatinho? Eu como, eu tô treinando tanto que o chocolatinho vai bem. Muito obrigada. Muito obrigado. É uma A Lindt já é pequena. nossa cliente? É? Não, tô perguntando. Ah, opa. Vai ter que Vai ser, ter pô, que tem que ser. Tô mostrando ela, né? Tá fazendo propaganda aqui. Obrigada, Renan. Eu que pelo agradeço mais uma vez. conhecimento, pela contribuição. E aí, pessoal, muito bacana esse episódio. O Renan sempre é inspirador. Eu vou ver de novo, eu vou anotar tudo, porque vale a pena, gente. Sempre revisitar o que a gente traz aqui, porque são pessoas que vivem, não é teoria, tá? Vivem na prática o que de fato elas fazem. E eu acho que serve aí de lição para você, de dica para você que quer crescer e empreender. Então, aguarde o nosso próximo episódio do Mesa de Decisão, um talk show de negócios feito por pessoas. E bora lá!